canal Psicologia para Você. E hoje a gente vai falar de um tema bem bacana aqui, que é a ansiedade, como controlar a ansiedade em tempos de crise. E quando eu falo crise, é qualquer crise. Então vamos lá, quando a gente fala em ansiedade, a gente já pensa em ausência de tranquilidade, ausência de paciência. E eu gosto muito de explicar a ansiedade com a palavra preocupação, sempre uso como exemplo. Preocupação, o que significa preocupação? Pré-ocupação da mente. Quando eu falo isso, eu já me reporto a um estado lá na frente, futuro. E o que é futuro para o ansioso? É tudo. O futuro do ansioso é o momento presente. Ao invés de eu estar aqui agora, eu estou vivendo lá na frente coisas que eu não sei o que é, coisas que eu não sei o que vai acontecer. Porém, eu me sinto ameaçada o tempo todo. Quando eu estou numa situação de perigo, de ameaça, o que acontece? O meu sistema nervoso simpático, que é autônomo, ele emite um sinal de alerta para o cérebro imediatamente. E aí, o cérebro entende isso como uma ameaça e inicia ações de fuga e de luta. Quando tudo isso acontece, os sintomas começam a se manifestar na pessoa, que são sintomas reais. Veja, a situação foi criada pela sua mente, né? Por uma preocupação, mas os sintomas são reais. Quais são esses sintomas? São os sintomas que a gente chama de sintomas físicos. Existem os sintomas físicos e os cognitivos. O físico, taquicardia, palpitação, tremor, ondas de frio e de calor, falta de ar, sensação de estar pisando em nuvens. Sabe quando você está pisando em nuvens ou pisando em ovos, como se fala? É essa sensação. E os sintomas cognitivos comportamentais, eles são aqueles que alimentam a ansiedade, né? E aí dispara pensamentos que também se transformam em sintomas, que é o que a gente chama das crenças limitantes, que é aquela eu não consigo, eu não dou conta, eu tô sozinho nessa, eu acho que vou perder o controle, eu vou morrer, e tudo isso acaba disparando cada vez mais sintomas que vão levando a um estado muito desgastante para a pessoa. Nesse momento que acontece tudo isso, o que a gente tem que fazer? É tentar ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, que o sistema nervoso parasimpático, ele controla esses sintomas que o simpático provocou e leva à calma. Ah, mas Elaine, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou controlar o sistema nervoso parasimpático, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Uma forma da gente ativar o sistema nervoso parasimpático é a gente desfocar do problema atual. Então eu tô lá com uma crise de ansiedade, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo ameaçado, eu tô tendo tremores, eu tô com todos aqueles sintomas que eu falei, me sentindo incapaz, achando que tudo acontece comigo, eu vou distrair meu cérebro. Então o ideal é que eu crie um ritual, que é como se fosse uma ferramenta para mim, para eu utilizar essa ferramenta no momento de crise. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Contar de 3 em 3. Aí toda vez que eu estiver sentindo a crise de ansiedade, eu vou começar a contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 e vou fazendo as contas. O que eu acabei de fazer? Desfoquei do sintoma da ansiedade, né? Qual outra ideia? Pensar em algo que aconteceu comigo e foi muito bom na minha vida, ou sei lá, uma viagem bacana que eu fiz. Tenta trazer aquele momento para o momento presente. Uma pessoa que eu gosto, imagino que essa pessoa está na minha frente, ela está sorrindo para mim, ela vem me dar um abraço. São situações que nos levam a desfocar daquele sintoma de ansiedade e há um tempo suficiente para a ansiedade ir baixando e a gente se sentindo um pouco melhor, tá? Então, isso tudo que eu tô falando para vocês é para o momento de ansiedade. Eu tô lá vivendo aquela ansiedade, o que eu tenho que fazer? Foi isso que eu falei para vocês. Para nem entrar nesse processo de ansiedade, Elaine, o que eu faço para nem entrar no processo de ansiedade? Existem algumas dicas. Na verdade, eu falo assim que a gente tem que ter uma rotina na nossa vida, e dentro dessa rotina tem que caber alguma coisa que esteja ligada às sensações de prazer e lazer. Se não tiver, eu já estou fazendo tudo errado, né? Porque a gente só tem obrigações. A gente tem obrigações e deveres, a gente não sente que tem situações de direito. Então, a primeira coisa, inclua na sua rotina práticas de respiração. Ah, mas eu já respiro, se eu não respirar, eu morro. Sim, você respira o suficientemente para você se manter de pé. E geralmente, em situação de ansiedade,
como é a sua respiração. Se você prestar atenção, você respira assim, ó, o tempo todo. E quando você, para manter a calma, o que você tem que fazer? Procurar respirar. Imagina que está cheirando uma flor e soprando uma vela. Como eu cheiro uma flor? Como eu sopro uma vela? Ou, se você tiver dificuldade de assimilar a flor e a vela, faz a contagem, né? De 3 tempos e 6 tempos. 3 tempos para inspirar e 6 tempos para expirar. Quer ver, ó? Vou inspirar. Vou expirar. 3 por 6. Ok? É a mesma coisa da flor e da vela. Você vai respirando assim, você vai conseguindo manter a tranquilidade, até para o seu sistema nervoso trabalhar de forma adequada. Outra coisa importante, não se comparar a ninguém. Não compare o palco do outro com os seus bastidores. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada um tem um estilo de vida, tem uma experiência de vida, tem as suas angústias, tem as suas alegrias e a sua vivência. Não dá pra gente se comparar a ninguém, gente. Quando a gente se compara a alguém, a gente acaba se levando mais ainda pro buraco, né? E o buraco vai ficando cada vez maior. Não se compare a ninguém, seja você mesmo e procure ser feliz com aquilo que você tem de bom, porque você tem, né? Você pode até não achar, pode até ter dificuldade para procurar alguma coisa, mas você tem. Você tá aí, você tá me ouvindo, você tá buscando ajuda, você tem muitas coisas boas, ok? Tem um planejamento e organização. A gente tem que ter um planejamento e uma organização, uma rotina de vida, como eu falei lá no início, porque isso é importante. Quando a gente não tem, a gente acaba se sobrecarregando só de coisas que até nos dão prazer, mas não é aquele prazer pessoal só. Por que eu tô falando isso? Às vezes adoro meu trabalho, mas não adianta você só ficar trabalhando, né? Você tem que fazer algo para você dar uma relaxada. Até porque a vida é um equilíbrio. Se você entrar num processo de desequilíbrio, o exemplo é simples, né? Vamos pensar na natureza. Quando a gente tem um processo de desequilíbrio na natureza, pensa o mar. O mar é lindo, né? Aquela coisa linda, né? Quando ele tá bonitinho, né? Quando tem, por exemplo, aqueles tsunamis, né? Ou mesmo aqueles problemas que a gente tem aqui nas praias do litoral sul em São Paulo. E isso, eu esqueci o nome agora, estava tentando lembrar o nome, não lembro. Mas assim, isso fica horrível, né? O mar fica feio, parece que... Por quê? Porque é o desequilíbrio. O desequilíbrio promove a intranquilidade, promove a coisa feia, né? Então, assim, a gente tem que estar em equilíbrio o tempo todo. A organização, o planejamento nos leva a esse equilíbrio. Promova a prática diária das coisas que te fazem bem, né? Então, pense nisso, o que é que te faz bem? Então, pelo menos uma atividade que te faça bem durante o dia, você inclua lá na sua rotina, para que você possa descarregar sua energia em algo que você gosta também. Conectar-se nas suas virtudes e nas suas qualidades. Você tem coisas boas, né? É só você olhar para você, para dentro de você, que você vai conseguir achar. Se você tem dificuldade, pergunte para as pessoas, o que você acha de bom em mim? O que você... Entendeu? E o outro, através do exercício do espelho até, né? O outro falando para você, você consiga assimilar isso e perceber. E quando a gente percebe que a gente tem virtudes, a gente tem qualidades, isso dá uma sensação tão boa. Então, busque isso para você. E outra coisa importante é o poder da gratidão, porque eu sempre falo do poder da gratidão. É importante a gente acordar de manhã, fazer as nossas coisas, só que a gente se perde tanto na rotina do dia a dia que a gente não percebe as coisas boas que acontecem. O que chama atenção? Uma coisa ruim. Por exemplo, se eu pegar uma caixa de ovos aqui agora e mostrar para vocês, tem 6 ovos na caixa, e eu abrir a caixa e mostrar com um ovo quebrado, a maioria das pessoas vão se ater no ovo quebrado e não nos outros 5 que estão inteiros. E mesmo aquele que está quebrado, de repente ainda eu posso utilizar. Percebe? Que são formas de ver as coisas, mas a gente vai conseguir observar essas coisas quando as coisas vão entrando em equilíbrio, quando a gente está bem. Se diante de tudo isso que eu estou falando aqui, ainda assim você tem dificuldades, eu não estou conseguindo, eu busquei ajuda, eu estou tentando, eu faço exercício, eu não consigo, porque tudo isso também, gente, tem que ser estabelecido, como eu falei, uma rotina, e você virar um hábito na sua vida, né? Eu vou fazer hoje e amanhã eu tenho que estar bem, não é assim.
As coisas têm que ir acontecendo, mesmo porque para você entrar nesse processo, você não entrou de ontem para hoje. Foi vindo e você não foi dando conta, e quando você deu conta, se instalou um processo de ansiedade. Nós vamos fazer o processo retroceder agora, tá? Se ainda assim tiver muito difícil para você, procura ajuda no especialista. Lembre que você não está sozinho nisso, não é vergonha nenhuma procurar ajuda e é importante. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença do mundo para você procurar ajuda com um profissional de psicologia, às vezes até de psiquiatria. As pessoas também têm receio, eu vou procurar um psiquiatra, meu Deus, eu não tô louca. Psiquiatra não é para louco, psiquiatra é um médico e ele pode, de repente a gente precisa introduzir uma medicação porque o seu organismo está com dificuldade de fabricar determinada substância. E aí a medicina entra, o psiquiatra entra justamente para isso. E a terapia, fazer a terapia em paralelo, tá? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa sobre esse tema que eu estou abordando agora, quiserem que eu fale mais alguma coisa, é só escrever aí nas mensagens, deixa aí seu recado, se inscrevam no canal, acessem lá, ativem aquele sininho que tem embaixo dos vídeos no YouTube, para você ser notificado cada vez que o nosso vídeo for ao ar, ok? Um grande beijo para vocês e até semana que vem.